campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido, amado, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os amigos, trabalhadores, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, dê sempre uma curtida nos nossos vídeos, né? Inscrevam-se no nosso canal, aquele que ainda não fez. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, mas antes vou lembrar do capítulo 3, que tem o nome de Desenvolvimento Mediúnico, que veio trazendo 3 exemplos, né? Muito interessante, sobre sexo, sobre alcoolismo e sobre alimentação na mediunidade. 3, né? Estavam tentando desenvolver a mediunidade, e todos 3, cada um com uma dessas características, né? Então, como nós temos que ter equilíbrio nessas coisas, né? E ali foi comentado que o excesso que é danoso para nós, né? Tudo que é excesso sai do controle, né, meus amados? Então, hoje nós vamos ler outro capítulo de muito ensinamento, que tem o nome de Vampirismo. Vamos lá. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzida a palestra entre os amigos encarnados, foram muito escassas em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, no qual se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar por Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores da nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam às longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos e, tocando a tecla que mais me impressionara no círculo de observação do nobre concerto de serviços, assentou satisfeito, se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecido na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-se o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Nesses 2 últimos capítulos que nós lemos, né, o 2 e o 3, falaram, né? Ele veio falando sobre isso. O que pode transformar, né, então, em larvas no nosso organismo, através do vampirismo. Muito interessante isso aí, como a gente tem que cuidar, né? Mas vamos continuar, que está bem interessante. O que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E encorajar-me, fraternalmente acrescentou:
você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampirismo entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitavelmente das possibilidades alheias, e se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos e continuou. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumócoco aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microbianas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as relações obedecem à mesma ordem surpreendente? André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Olha aqui os exemplos, né? Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Interessante, é verdade, né? Compreendia aonde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas impressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então pelas enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular em que cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Imagina ele como médico com escasso conhecimento, o que deixa, né, para gente que não entende, que não está nessa área, né, meus irmãos? Mas que bom que vem esclarecendo isso, e a gente vai estudando e vai tentando ler e vai procurando, né, discernir isso, né, para ir aprendendo. É muito lindo isso aqui, né? Não sopitei a curiosidade.
Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos nórbitos de ascendência psíquica? Não resulta a ficção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou essas que afassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nessa última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. E tanto a semente de trigo como de escarlacho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nossa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criação, os pensamentos dão origem à forma e consequências de infinitas impressões. Vejam só, tudo começa, no sentimento, que gera a criação e o pensamento dá origem. Porque pensar é criar também, Bem interessante isso aqui. Vamos continuar. Em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo perigoso, germes psíquico na esfera da alma. Olha só que interessante, Muito interessante. E são coisas assim que a gente se depara com o dia a dia, Quantos sentimentos aqui a gente pode ter por um instante e depois para limpar aquilo, Leva tempo, Vamos lá. E da qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Através desses sentimentos, entra no abismo mesmo, Tanto o abismo encarnado como o abismo depois de desencarnar, Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes, e essa, como as plantas inferiores, que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Impressionante, Se alastra a coisa mesmo. As vibrações, Pode ver que quando a gente chega num lugar que, mesmo não sabendo que houve uma discussão, tu sente o ambiente fechado, assim, pesado, Tá aqui. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no circo da apreciação da obra divina, acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme, no entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras do bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções,
são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. A responsabilidade dos pais, né? Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Realmente, né? A gente, quando é jovem, se preocupa mais em ter do que ser, né? Alcançando um monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tanta moléstia do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração dos seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, seja inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Realmente, né? Nesses 70 anos, né? Quantas coisas novas aconteceu, até em relação à saúde, né? Novos aparelhos, vacinas, né? Quantas coisas, né? E aqui todos intuídos pela espiritualidade. Bem claro está aqui, né? Por nossa vez, nos despojando dos fluidos mais grosseiros por meio da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformando-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios e a morte do corpo, quase sempre surpreende a alma, em terríveis condições parasitárias. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados em diferença à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos, que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes o coração, repleto de particularismo, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhantes condições de parasitismo, as larvas que vocês observou servem de alimento habitual. Deus meu, exclamei sob forte espanto. Alexandre, porém acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou: naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará o desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha, aos galhos das árvores, a sugar-lhes a substância vital. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves?
A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis? Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiro de progresso e valores educativos para melhor atender à obra do Pai. Dilatávamos os requintes da exploração milenária, infligíamos a muito deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muitas vezes à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostraste de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiasse o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos. Despreocupado das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas-mães, em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade, conforto, teria recurso de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer a indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Muito interessante, né? Dá um toque na gente assim, né? Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis. É francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? É o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa de nossos superiores? André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus nosso Pai colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, por meio da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrevermos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados como nós outros a cooperar com a melhor parte das forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação dos homens de qualquer condição. Execuados-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não nos protegermos nem educarmos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis da racionalidade nos pesados vasos do instinto,
se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo dos superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílio mútuos? Na qualidade de médico, como você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sobre os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie, e por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, interromper-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão doloroso problema? Os problemas são os nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas do nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar o sistema econômico dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilionários, mas na qualidade de filhos e endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Lindo trecho, né? Emoção, dá uma emoção na gente assim, né? Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo, além de novo despertava-me o ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. O delicado orientador interrompeu o transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando: segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos a percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos, ansiosos pelos altos valores psíquicos, tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalam as energias espirituais. Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto esperando-lhes o regresso. Lá fora? Perguntei alarmado. Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer
sobre si mesmo os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra as influências dos infelizes que o seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Oh, que lição! Exclamei. Notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair, o instrutor convidou: venha comigo à via pública e observe por si mesmo. E assim encerramos o capítulo 4. E é mesmo, né? Quando a gente está dentro da casa espírita, sob a influência desses espíritos maravilhosos, nós sentimos, né, uma vibração tão linda, né? E às vezes saímos lá fora e em seguida, né? Basta cruzar alguma coisa na nossa frente, já voltamos, né? Aqueles sentimentos que não nos levam a nada, né? Bem linda essa lição. Então fica aí, meus amados, esse lindo capítulo, né? Vampirismo, né? E a gente tem que cuidar para ver se não é vampiro também de alguém ou de alguma coisa, né, meus amados? Mas é isso aí. Continue assistindo o nosso canal, continue dando uma curtida nos nossos programas. E que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos abençoe sempre. Até a próxima, porque o Deus quer que a gente esteja firme aqui. Que assim seja. Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site